Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Me chamo Guilherme. Vai começar mais uma entrevista e hoje eu estou aqui com o Walt Clay, professor de Sergipe, para a gente conversar um pouco, da reabertura das escolas em plena pandemia, né? É um tema que vem sendo bastante discutido, por sindicatos, infectologistas, um tema que preocupa muita gente, e a gente precisa, debater, apresentar uma visão, dos trabalhadores em relação a esse respeito, né? Então, eu estou aqui com o Walt Clay. Tudo bem, Walt Clay? Eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é o Walt Clay? Tudo bem? Boa noite a todos e a todas, aos amigos e amigas, aos companheiros e companheiras. Bom, eu sou o Valdicley Silva, né? Eu sou militante social e sindical aqui no estado de Sergipe, né? Eu sou membro do Partido dos Trabalhadores, da Tendência Petista Articulação de Esquerda e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do estado de Sergipe, do Sintese, né? Também da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe, né, a CUT Sergipe. Então, saudar a todos e espero enriquecer o debate ajudando sempre, né? Beleza, maravilha, Walt Clay. Queria que você falasse aí pra gente como está a situação do Sergipe em relação à questão da reabertura, né? Se difere muito de outros estados, como por exemplo o meu, né, o estado de São Paulo, ou se ou tá mais ou menos a mesma coisa. Então, não diferindo de outros estados, né? Os governantes estão sedentos para abrir as escolas, né? Aqui em Sergipe, o governador Belivaldo Chagas, ele é cúmplice direto do presidente, né, do governo federal, e usa as mesmas políticas mortíferas, né, as mesmas políticas de morte. Então, ele é sedento por abrir escolas e quis abrir as escolas, mas o sindicato, o nosso sindicato, o Sintese, foi muito forte nas mobilizações e instituiu uma greve sanitária, que os professores disseram não à reabertura, e com essa greve nós conseguimos também colocar os professores como sendo classe prioritária para vacinação, porque aqui em Sergipe não era, infelizmente. Então, os professores conseguiram se colocar como prioridade na vacinação. Mas o principal para mim é que além dos professores que sejam vacinados todas as pessoas que fazem a escola, né? Os serventes, as merendeiras, os serviços gerais e também os alunos, porque eu acho que para ter segurança é preciso ter todo mundo vacinado, mas a situação aqui é exatamente essa, não tem muito que diferir dos outros estados. Beleza, maravilha, Clay. Eu queria te perguntar então, só vai ser seguro em relação à questão a voltar a aula se tiver uma alta cobertura vacinal na população. Com certeza, nós do sindicato temos uma frase que a gente até mandou estampar camisas para a gente usar com essa frase, que diz que a educação segura só com vacina, porque a educação é um serviço essencial e é um direito inalienável, e não se pode tirar uma criança da escola. Isso está previsto em lei, é um direito inalienável de uma criança estar na escola. Mas, infelizmente, a pandemia teve de tirar crianças da escola e legar elas a nada, porque é isso que a gente está vendo. Infelizmente, o ensino remoto ele não contribui em nada. Infelizmente, tem crianças que estão em nada, sem ter ensino, porque não tem um celular. E se tiver um celular, não tem
condições de pagar um plano ou recarregar o seu celular para ter internet. Então, é um ensino bem exclusivo, como disse um amigo meu mesmo, que é militante também, ele diz sempre que esse ensino é um ensino bancário, porque você chega lá, dá uma aulinha de nada, coloca umas atividades para você responder certo ou errado, ou fazer um textinho qualquer, ou então questões de múltipla escolha, e você vai lá e está passado e muito bem. E como é que a criança, o adolescente vai fazer um Enem sem a estrutura necessária do ensino, sem a explicação do professor? Então, é uma coisa muito excludente esse ensino, que vem alargando ainda mais o abismo que existe, o abismo econômico, financeiro e o abismo de ensino-aprendizagem que existe entre a escola pública e a escola particular, né? Sim, e eu queria que você falasse, né, em relação a como que está a cobertura vacinal aí em Sergipe, né? Então, infelizmente, a vacinação ela vem em conta-gotas, né? Principalmente aqui para Sergipe, por ineficácia do governo federal e por ineficácia do governo estadual, a vacina ela vem com muita dificuldade. Só Vem uma os coisa, conta-gotas e agora, nesse momento, eu vou te só sim. uma coisa, quem é de qual partido é o governo do estado? Só para a gente saber. Então, o governador do estado, o Belivaldo Chagas, ele é do Partido Social Democrático, né? O PSD, o 55. Entendi. Então, só para realmente só para dar é, essa para saber, mas que infelizmente a vice-governadora ainda é do Partido dos Trabalhadores. Infelizmente esse governo aí foi eleito envergonhando o Partido dos Trabalhadores. A sua gestão envergonhada, nos envergonhando por ter apoiado eles. Mas até agora a gente está decidindo se sai ou se não. Pela minha tendência, né, pelo adendo da minha tendência, já era para ter saído há muito tempo, pela decisão da minha tendência, né? Mas infelizmente a gente ficou aí, mas é, é, eu acabei desviando o assunto. Mas então, a cobertura vacinal, ela hoje está parada em alguns municípios, como na Barra dos Coqueiros, em São Cristóvão, que esses dois municípios, a Barra e São Cristóvão, eles são participantes da região metropolitana da capital, né, de Aracaju, estão ali pertinho, então eles fazem parte da região metropolitana. Aqui também na minha cidade, a vacinação está bem atrasada. A gente vê isso, como eu moro aqui no interior, né? Eu não moro em Aracaju, eu moro numa cidade chamada Muribeca, que tem 8 mil habitantes. Então, uma cidade com 8 mil habitantes já era para ter 100% da população vacinada. Não tem nem como não ter, né? Eu tenho municípios aqui com menos, até com 5 mil habitantes. Eu acho que menos de 5 mil. Tem uma cidade aqui chamada Malhada dos Bois, tem outra chamada São Francisco, que eu acho que tem menos de 5 mil habitantes. E não estão ainda com uma porcentagem satisfatória da vacinação concluída, né? Então a gente vê isso e fica muito entristecido, porque a vacinação está chegando em conta-gotas e o povo está morrendo aos milhares, aos milhões, e nem se conta, né? Então é isso, a vacinação aqui é conta-gotas. Certo, Valdeclay. Você falou isso, né? Eu queria que você falasse, né, qual que é a responsabilidade do governo federal, né? Tem toda aquela conversa que a gente até decorou, né? Que o governo não comprou vacina, não respondeu os e-mails quando tinha que responder e tal, né? Você vê o governo federal como o principal responsável pela essa demora, né, das vacinas?
sem sombra de dúvidas, eu vejo o governo federal como principal cúmplice do vírus, porque o que está acontecendo hoje no nosso país não pode ser dito como outra coisa senão como um genocídio. Diferente do genocídio que aconteceu na Alemanha com direção de Adolf Hitler, o genocídio do Brasil ele é velado, porque o vírus ele veio a calhar bem no governo de um fascista genocida que não se preocupa com a vida. Então, ele veio bem a calhar, porque ele está usando o vírus para acabar com a classe trabalhadora, que é o principal intuito do fascismo, é acabar com a classe trabalhadora em si. Então, o vírus veio bem a calhar, porque ele não precisa mais de arma, nem de nada para fazer o trabalho sujo, porque ele tem o vírus por ele, né? Então, não comprando vacina, não tomando medidas, lavando as mãos literalmente para a pandemia. Então, ele consegue acabar com o maior número de trabalhadores possível, sem ter o dedo sujo, sem ter as mãos sujas, né? Literalmente, mas tendo do mesmo jeito, porque a omissão é o maior crime. Então, ele se omitindo, para mim, ele é o maior responsável por isso. Eu não posso colocar outro responsável. Também os governantes, os governadores, também alguns, eles têm colaborado bastante para essa política de morte. Mas, para mim, o principal culpado é o governo federal, não tem outro culpado. Então, a gente tem de olhar isso com muita tristeza, porque nós já estamos naturalizando as mortes, né? E a estatística são números, e números são frios. Quando a gente trata com números, é uma frieza extrema, né? A gente tratando com nomes, a gente vendo os nomes, né? Se acontece com um amigo seu, se acontece com um familiar seu, com uma pessoa que você conhece, que tem afinidade, né? Como aqui a minha cidade é pequena, a gente vê isso com a gente mesmo. Quando a gente às vezes relativiza a doença, anda às vezes dá uma voltinha sem máscara, mas a gente vê que quando acontece com uma pessoa que é chegada a gente, que a gente conhece diretamente, que não pode não ser nem vizinho, mas se a gente conhece diretamente, a gente já diz, vou tomar agora mais um cuidado, a gente fica mais apreensivo. Então a gente devia divulgar mais os nomes, devia divulgar mais essa coisa e esquecer um pouco os números, porque os números são frios. E quando a gente tratar com números é que a gente vai ver a dureza que é perder 500 mil vidas. 500 mil vidas não são poucas. E deve ter justiça para essas vidas perdidas, porque eu acho que CPI não resolve nada não, devia ser uma Comissão Nacional da Verdade para tratar sobre os crimes dessa pandemia. Sim, então, né, você falou da questão da CPI, né? Você vê então como ela foi ineficaz, né, para poder punir, né, os responsáveis pela essa barbárie. Eu queria que você falasse, então, já que você tocou nesse assunto, queria que você falasse um pouco mais em relação a isso. Então, a CPI ela é um grande espetáculo, né? Eu nem acompanho muito ela porque eu não tenho muita paciência às vezes. Eu acompanho mais no jornal. No Jornal Nacional eu gosto porque eles passam as partes e fica como se fosse uma comédia, né? A gente vê aquele povo mentindo, uns falando a verdade, aí começa aquela balbúrdia, aquela confusão. Eu acho até aquelas partes engraçadas, como se fosse um programa mesmo de comédia. Mas aquilo a gente sabe que não vai ter eficácia nenhuma, porque vai tratar ali, vai tratar ali, vai tratar ali, vai morrer, vai nadar e morrer na praia. Porque não tem efetividade nenhuma. Por isso que é necessário que o povo esteja mobilizado, que o povo esteja nas ruas, porque CPI, se a gente for esperar para o CPI, se for esperar para 2022, a gente não aguenta mais. 500 mil vidas é muita coisa, como eu já disse, é muita coisa. Então a gente não aguenta mais, é preciso se mobilizar, é preciso ir às ruas, mesmo com medo, mas com muita proteção, com muito cuidado, usando máscara de filtração máxima, né, a PFF2 ou N95, com seu álcool, com sua água,
tudo certinho para não ter perigo de se contaminar. A gente vai com medo, mas tem de ir, tem de ir. É preciso participar de todos os atos, de todas as manifestações. Sim, você falou das manifestações, a gente sabe que está rolando diversas manifestações contra o governo, né, do Jair Bolsonaro. E eu queria que você falasse um pouco aí para a gente qual que é o papel aí da sua entidade sindical nessas manifestações, o que que ela vem fazendo. Então, o nosso sindicato, o Sintese, ele, aqui no estado de Sergipe, ele tem um poder de mobilização muito grande. Ele é um sindicato grande e ele, por ser grande, ele tem um poder de mobilização extremo. Ele atrai até classes que não participa da educação, não é servidor da educação, mas que tem simpatia pelo sindicato. E também causou o efeito reverso, que é ter pessoas que vão dizer que tem ódio do sindicato, né? Que não quer nem ver falar. Quando ouve a palavra Fintech já diz, não gosto, não quero, não sei o que, é ruim, não sei o que. Então, causa esses dois efeitos. E por causa desses dois efeitos, a gente já sabe que essa entidade sindical está fazendo seu papel de mobilização. Então, aqui dentro do estado de Sergipe, juntamente com a CUT Sergipe, o Fintech ele está nas lutas, está participando de plenárias, participando da organização de todos os atos. Inclusive, haverá um ato dia 24 de julho agora, que vai, com certeza, será maior do que os outros. Eu já participei de todos esses atos pós-pandemia, né? Dentro da pandemia, né? Não pode, não pode porque ainda não passou, mas dentro da pandemia eu já participei de todos os atos que vem acontecendo. Com certeza participarei do dia 24, porque estar junto com o sindicato, estar junto com a minha central sindical é a minha vida é lutar, e a gente tem que estar preparado para a luta, porque estamos em tempos de guerra, é preciso lutar. Então, o meu sindicato ele vem fazendo diversas coisas aqui dentro do estado de Sergipe. A CUT Sergipe, por exemplo, vem fazendo campanhas de alimentos, juntando cestas básicas para dar nas entidades, para dar nas ocupações, para dar a trabalhadores que precisam, que procuram a central. Então é isso que a gente faz. A gente distribui máscara nas manifestações para quem não trouxe ou está com uma máscara ineficaz de tecido ou de seja lá o que for, a gente dá uma máscara N95 ou máscara cirúrgica, a gente faz essa distribuição. Então, a gente está preocupado com a vida humana, diferente dos governantes, a gente está preocupado com a vida humana e está preocupado com os direitos dos trabalhadores, está preocupado com a classe trabalhadora, e por isso que a gente segue lutando e vai seguir nessa mobilização, porque enquanto esse governo federal que está aí não cair, a mobilização tem de ser intensa, porque a gente não aguenta mais 2022. Os eleitoreiros eles querem vender 2022 como uma solução. Mas mesmo se um governo de esquerda entrar hoje, não vai ser uma solução instantânea. Entrou lá e já fez a mágica. Não. Vai ter que entrar lá e a mobilização continuar na rua para que haja uma eficiência, uma grande eficácia, ou então não vai adiantar entrar o governo de esquerda. Quem seriam esses setores eleitoreiros que você fala? Existem muitos setores eleitoreiros dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, a qual eu pertenço, né? E dentro dos sindicatos também, que às vezes existem professores filiados que estão dentro dos sindicatos, né? E dentro do partido, né, a gente vê que existem setores de pessoas que querem mais, estão pensando mais na eleição, né, no tempo de 2022 do que na luta agora de participar. Às vezes eles não querem nem sair de casa para tratar do Fora Bolsonaro, tratar das pautas que estão sendo debatidas, mas querem debater já quem vai ser o candidato a tal coisa, se vai ser ele ou ela ou outra pessoa. Então a gente vê essa preocupação com a eleição
para mim é muito um item de segunda importância, né? Porque para mim a primeira importância é a gente lutar primeiro e depois vai pensar no longo prazo, né? De eleição, de qualquer que seja a coisa. Eu sei que a luta é necessária que seja feita agora. E sim, e agora me permite a pergunta, agora fiquei bastante curioso. De modo geral, como que você avalia, né, a política, né, a postura, né, do Partido dos Trabalhadores, do PT, em relação a esse momento de crise? Então, aqui em Sergipe mesmo, como maioria dos estados, o PT ele é dirigido por uma maioria burocrática, né? Por uma maioria conciliadora, né? Infelizmente que trata com a ilusão das eleições, né? Como eu já disse no começo da nossa entrevista, eu participo do setor da tendência chamada articulação de esquerda, que é uma tendência que quer que o partido se mantenha à esquerda, se mantenha na luta, se mantenha em luta e não se iluda com o horizonte eleitoreiro, com o horizonte eleitoral e que tome para si a luta, né? Então a gente tenta, às vezes a gente não ganha muita coisa, mas a gente, mesmo sendo pequeno, a gente causa um barulho que, para não causar mais mal-estar a eles, eles voltam atrás em algumas decisões, em outras eles avançam, tratoram o que a gente está dizendo, infelizmente não dão bola para o que a gente diz. Mas o nosso compromisso é sempre manter o partido ali nas rédeas da esquerda, porque se ele for um grau a mais ou um grau a menos, a gente sabe que não vai dar bom nem bonito. Então a gente defende que ele esteja na esquerda e permaneça na esquerda, permaneça na luta, porque a eleição é só um meio, não é um fim em si próprio. A eleição, por ser burguesa, ela é muito fraudulenta, então a gente tem de usar a luta primeiro, depois a gente vê o que é que vai fazer com as eleições. E você acredita então que, né, esse agora a gente fugiu um pouco do assunto, mas, né, como que é mais ou menos estilo podcast, acho que está bem permitido, né? Então você acredita, né, que a articulação de esquerda, né, que é uma das tendências dentro do PT, seria uma alternativa, né, para o partido como um todo? Com certeza, nós temos a capacidade de dirigir o PT, de fazer um PT para tempos de luta. Para mim, a articulação de esquerda é uma tendência que devia estar muito mais dentro da direção do partido. Hoje a gente tem direções no partido, porque a gente consegue, no PED, aglutinar mais pessoas do que a gente tem. Porque no voto escondido a gente consegue. Quando é no voto declarado, no voto congressual, a gente não consegue, porque muitos deles já estão vendidos, aquelas direções falidas, né? Aquelas direções carcomidas. Então, para garantir o seu ganho, né? Que está realmente comprado, então eles votam naquelas mesmas direções. Mas quando a gente consegue o voto secreto, né, no PED, que é o processo de eleição direta do partido, que ainda existe isso no partido, né, que para mim já devia ter sido extinto há muitos anos, não devia nem ter sido colocado dentro do partido, mas dentro das eleições secretas a gente consegue aglutinar muito mais votos do que a gente tem realmente. Então, a gente sabe que a gente atrai tanto força, até forças que na maioria das vezes se dizem opostas a nós, mas que vota com a gente porque sabe que a gente tem umas boas ideias e que a gente pode tendo uma maior participação na dirigência do PT, botar ele nas rédeas onde ele tem de estar, né? Não dentro de gabinetes refrigerados ou dentro de assembleias legislativas, mas na rua, com o povo trabalhador, nas fábricas,
nas escolas, nas faculdades, aonde a classe trabalhadora estiver, o PT tem de estar com o pé na lama, com as raízes na base, porque é pela base que a gente vai conseguir destruir o sistema que aí está. Sim, Valdeclay. E agora, voltando um pouco à questão da educação, não sei se eu já perguntei isso, em relação à questão das escolas privadas, né? Eu vi uma notícia da Carta Capital que me chamou muita atenção, falando, né, que existe um lobby das escolas privadas para poder pressionar o retorno ao ensino presencial, né? Inclusive eu fiz um texto, né, para quem não sabe, o canal tem um blog que hoje infelizmente está parado, falando um pouco em relação a essa questão, né? Inclusive pegando uma fala de um sindicato patronal falando que se não abrirem, se não voltarem ao ensino presencial, as escolas vão fechar. Como que está essa situação aí em Sergipe? Então, como em Sergipe não é diferente de outros estados, né? Está sempre na mesma direção. As escolas particulares é que dão essa direcionamento ao governo de querer reabrir as suas atividades. Por quê? Porque quando mexe com o bolso dos grandes, né, quando mexe com o bolso dos burgueses, dos capitalistas, então o negócio pega, né? O negócio é mais embaixo. Então eles querem de tudo para eles querem fazer de tudo para abrir, porque eles não aguentam mais serem prejudicados, não terem lucro, né? Então, por isso que eles criam esse burburinho e, junto com eles, querem reabrir tudo para não dizer que abriu só uma coisa. Por isso que, para mim, o sistema capitalista é a doença do mundo, é a doença desse planeta, é a doença do ser humano. Então, para mim, a solução e a cura é o socialismo, e não podemos ter medo disso. Como dizia Lenin, não vamos poder avançar se tivermos medo do socialismo. Então, para mim, a solução para tudo é uma sociedade mais igual, mais que dê equidade às pessoas e que não explore, que não haja mais exploração do homem sobre o homem. Então, é por isso que existe esse burburinho para abrir em todas as escolas, porque se a particular está sendo prejudicada, se os burgueses não estão lucrando, então eles não estão nem aí para a vida do próximo, que morra mais um, que morra menos um, então o que está faltando para eles é o lucro. Se morrer um hoje para eles, outro vai se matricular na escola e vai seguir lucrando. O que importa para eles é o lucro. Certo, né? Essa é uma realidade bastante complicada. É, eu te pergunto, então, né, se a pandemia aprofundou as contradições da escola pública. Não sei se eu já contei para você, eu também fui professor da rede estadual de São Paulo e a gente sabe que a escola pública, que deveria ser um direito, ela dá bastante sucateada, né? Hoje ela não é de qualidade. Como que você vê a pandemia aprofundou essa contradição que existe dentro da escola pública? Então, não tem nem o que a pessoa discordar da sua fala, porque a gente já sabia que existia uma diferença entre a escola pública e a escola privada. Então, a pandemia veio alargar, como eu já disse aqui no início da nossa entrevista, esse precipício que existia entre a escola particular e a escola pública. Mas o pior da pandemia foi ela alargar esse precipício ou trazê-lo, né, para dentro da própria escola pública, porque alargou também as diferenças dentro da escola pública. Porque a gente sabe que hoje
não é todo mundo que estuda na escola pública que vai ter um celular com internet para fazer as suas tarefas, para ouvir as suas aulas, para pegar as aulas. Então a gente vê isso, a gente vê essa diferença dentro da própria escola pública. Então não só agravou as diferenças da escola pública em detrimento da escola privada, mas alargou essa diferença dentro da própria escola pública. Então, é um caso para a gente se pensar. Então, como a gente é professor e a gente é tudo de uma vez só, né? A gente passa a ser psicólogo, passa a ser, passa a ser assistente social. Então, a gente está tratando com tudo, né? Então, a gente vê isso e trata com isso. Sim, e como que os pais estão reagindo a essa questão? Clay, você precisa ligar o microfone e a câmera. Em relação à questão do o ensino à, à, à distância, né? Como que os pais estão reagindo em relação a isso, à luta dos professores? Enfim, Clay, você precisa ligar a câmera. É, o Clay está com o áudio e a câmera desligado. Vamos esperar ele aguardar um pouco, né? Para poder voltar. Não sei o que aconteceu. Aqui, voltou. Pronto. Opa, desculpa aí pelo problema, é porque eu tive de atender a porta, eu fechei o áudio e a câmera, mas voltei. Então, qual era a pergunta mesmo que eu nem me liguei? Tudo bem. Como que está a situação, né, a relação dos professores com os pais, né? Como que os pais vêm reagindo a essa questão da luta dos professores em defesa da vida? Então, os pais eles são muito receptivos à nossa causa, né? Eles têm entendido bastante a nossa causa e veem também que a gente se esforça para sermos tudo para a criança, né? Porque como eu já disse, nós somos tudo, somos psicólogos, somos assistentes sociais, então a gente se esforça para ser tudo. Então o nosso esforço é para não só ser professor, mas também para ser formador de cidadãos, né? Formador de pessoas, formador de novos seres. Então esse é o nosso desafio. E e os pais, eles têm sido bastante receptivos às nossas causas. A educação é um direito inalienável, mas a gente sabe que hoje está difícil da gente fazer e dar uma educação igual a todos. Então, é preciso lutar e eu acho que os pais estão entendendo a nossa luta, estão satisfeitos, né? Que nós estamos conseguindo fazer tudo, estamos conseguindo lutar, estamos conseguindo passar a educação aos filhos, né, aos alunos. Entendi. Mas tem uma preocupação dos pais que eu acho legítima, né? Que é o déficit de aprendizado dos alunos. Algo que a gente sabe que vai existir, né? Isso não tem como. Sempre existiu, né? Não, mas não tem que negar, mas sempre existiu, mas agora com a pandemia isso escancara mais, né? E ainda que concordo contigo que sempre existiu. Como que você enxerga isso e como que os professores devem responder? Porque eu vejo do outro lado falando que por conta desse déficit educacional tem que retornar ao ensino presencial. Eu acho que a gente precisaria dar uma contrapartida para os pais que estão preocupados com essa questão e eu acho que é uma preocupação que eu avalio como legítima. É uma preocupação totalmente legítima, como eu já disse, já existia esse déficit, né, de aprendizagem. Hoje se agravou muito mais, como você propriamente colocou, hoje se agravou muito mais. Mas a gente tem de colocar
essa contrapartida aos pais e tem também de pedir do governo que ele dê uma condição melhor para os alunos poderem estudar, porque só dar condições para o professor não adianta, porque a gente sabe que os alunos não têm condições às vezes, de pagar seu plano ou de fazer uma recarga do celular para poder pegar as aulas, para poder imprimir os exercícios, então fica muito chato. Então a gente tem de cobrar do governo também que eles deem um, um acesso melhor às plataformas, né, de ensino. Alguns governos dão, mas outros a gente tem de lutar ainda muito para poder colocar isso em prática. Então eu acho que isso é uma luta a mais do professor do sindicato, de querer que o aluno esteja totalmente incluído dentro do ensino e querer que esse déficit que você falou seja o mínimo possível, né? Entendi. E, assim, ações diárias do sindicato, o que o sindicato vem fazendo para tentar barrar essa situação? Então, a gente sempre coloca algumas manifestações, sempre está dentro do governo cobrando, né? A gente já ocupou diversas vezes a Assembleia Legislativa, a gente já fez vigílias contra algumas coisas que estavam querendo colocar à força, né? Como a própria abertura das escolas, a gente fez greve sanitária, como eu acredito que eu já tenha falado lá atrás, na nossa entrevista, o sindicato fez greves sanitárias para barrar essa abertura é, prioritária das escolas sem a segurança necessária que tem para abrir, né? Então o sindicato sempre tem essa preocupação de estar na luta, de estar colocando as nossas pautas para que o governo avalie e que deem o máximo de entendimento favorável às nossas causas, né? Hoje a gente vê assim. Certo, maravilha. E eu vejo muito, né, dos governos, né, e acho que de Sergipe aí não deve ser muito diferente, falar que a educação é um ensino essencial. Como eu falei aqui na entrevista, o Valdeclay, eu também fui professor da rede do Estado, e a última coisa que a gente vê numa escola pública é que a educação não tem nada de essencial para os governos, né? Muito pelo contrário, né? Ela é secundarizada. Por que que agora, na pandemia, a educação virou um ensino essencial? É exatamente pelo aquele motivo que a gente já falou naquele tópico que você abordou sobre o ensino privado, né? Se está menos no bolso de alguém, então eles acham que agora é prioridade, né? Nunca foi antes, nunca ter kit de alimento sendo distribuído para as famílias necessitadas, né? Sempre existiu famílias necessitadas, mas nunca houve kits de alimentos sendo distribuídos, então é isso que a gente vê. A educação se torna prioritária porque existem pessoas prioritárias que lidam com a educação, né? Existem empresários da educação, existe a educação privada e existe quem não está lucrando hoje com a pandemia por causa que a IFO está fechada. Então, Sim, se não existe lucro, se está afetando os grandes, então os grandes vão futucar o governo que vão futucar os pequenos, né? E o pau só quebra nas costas dos pequenos. É sempre a mesma história. sim. Uma coisa que me chama muita atenção também, que é professores, sindicalistas também é, vêm conversar, que é a questão do direito de greve, porque um ensino essencial, né, tiraria o direito de greve. Como lidar com essa situação?
Bom, é muito, é muito difícil, né? A gente sabe que o ensino é essencial, mas eu acho que, na minha concepção, eu acho que isso não tira o direito de greve, porque se mexe com o nosso direito, a gente tem de se manifestar e tem de participar da greve, porque eles estão colocando agora como essencial, porque está mexendo no bolso dos grandes. Então, se está mexendo no nosso bolso, então a gente tem de também tem de fazer greve, tem de manter esse direito, tem de lutar para manter esse direito, porque é um direito também inalienável nosso. Se a gente está se sentindo prejudicado, a gente tem de fazer greve, sim, mesmo sendo um serviço essencial. A gente sabe que é essencial, a gente que é professor sabe que é essencial, mas tem de fazer greve porque é essencial também a gente sobreviver, a gente comer, a gente beber. O que a gente tem de Sim, Clay. É, mas isso não é meio perigoso, porque né, aqui em São Paulo tem vários serviços essenciais. Cito, por exemplo, o serviço do metrô, que a justiça tenta atacar o direito de greve dos metroviários, né, nessa lógica. Então, é um serviço essencial, então não pode parar, logo não pode fazer greve. Não corre esse mesmo perigo que acontece com os metroviários, com os professores? Com certeza, esse risco sempre existe, né? Esse risco a gente está correndo sempre de a justiça decidir essas coisas, porque a justiça, infelizmente, ela está para os grandes, né? Ela, ela existe para os grandes porque ela é feita pelos grandes, né? Então, infelizmente, existe muito essa possibilidade, sim. Mas vai existir sempre a luta. Então a gente, enquanto tiver luta, a gente vai ter esperança. Então a gente tem de lutar sempre, desistir jamais. Então esse risco tem, mas a gente tem de se submeter ao risco e tem de saber como pisar nesse solo, né? Tem como se sair disso. Certo. Outra coisa que é bastante discutida aí, né, no ensino, é a questão, né, se a criançada usa ou não a máscara, né, faz o distanciamento social. Como que tá nas escolas aí de Sergipe? A criançada tem respeitado, a criançada não tem dado muita bola, né? Quer dizer, não tem uma certa consciência de que tá a importância dessas medidas, né? Como que está sendo? Como nós mesmos, né, como os adultos mesmo, as crianças, elas refletem, são como papagaios, né? Elas refletem o comportamento das pessoas. Então, tem uns mais conscientes, tem uns menos conscientes, mas a gente tenta conscientizar, como professor sempre tenta conscientizar da importância de todas as medidas sanitárias para a manutenção da nossa saúde, né? Para a nossa segurança, para a manutenção da nossa vida, principalmente, né? Sim, então aí em Sergipe tá meio difícil a criançada, né? Algumas, né? Algumas difíceis, outras tem aquela conscientização de casa mesmo, outras a gente tem de colocar a conscientização dentro da escola, né? Você sabe que é assim, alguns pais não têm consciência e acaba passando essa não consciência aos seus filhos. Sim, então, né? E você acha por que os pais, né, não têm essa consciência? Você acha que o negacionismo do Bolsonaro está influenciando bastante nesse sentido? Com certeza, o negacionismo, principalmente vindo do governante federal, né, do governador máximo do nosso país, ele é muito arraigado na nossa sociedade. Então, se você tem você tem 10 falando que é para fazer isso, mas tem um que diz que não faça. Então,
às vezes você segue mais o que diz, o único que diz não faça do que o que diz faça, né? Aos 10 que vão dizer faça, então parece que a opinião de um é mais do que a de todos. Então acaba que influencia um, que vai influenciando 10, que influenciam mais 100, e cresce o número de pessoas negacionistas que negam a necessidade do distanciamento, da máscara, de todas as medidas sanitárias, né? Certo. E uma coisa que chama bastante atenção é a questão da estrutura das escolas, né? A gente sabe que para um retorno, né, presencial, as escolas, além do povo estar vacinado, precisa de ter uma estrutura adequada para receber esses alunos. Como que está a situação em Sergipe? Porque em São Paulo, né, eu falo isso até de experiência anterior, quando eu era professor, né, não tem estrutura para receber os alunos, né? Eu vejo algumas denúncias que faltam papel higiênico, né? O álcool gel está vencido e tudo mais. Como que está essa situação em Sergipe, Clay? Então, as escolas elas nunca tiveram estrutura. A gente sabe disso. Quando fui aluno, já senti na pele que eu estudei de escola pública desde que eu comecei a estudar. Então, eu tive contato com o ensino público desde que eu comecei a estudar até finalizar e ir para a faculdade, né? Então, a gente sabe que a escola pública não tem aquela estrutura toda e não tem tudo que a escola particular tem. Então, o que falta é investimento do governo e também conscientização da parte dos pais para os alunos, porque infelizmente, existe muito vandalismo, que a pessoa pensa que o público não é seu, né? Infelizmente, o brasileiro parece que tem isso na cabeça, que o público não é seu, sendo que o público é responsabilidade total de todos nós. E o brasileiro, infelizmente, para ele não existe essa conscientização. Para ele, o público é uma coisa qualquer ali que você pode chutar e passar por cima e tudo bem, ali tudo certo. Mas não é bem assim, né? A gente sabe. Mas a estrutura das escolas, infelizmente, se não foi boa, hoje que por já isso não existe como, não existe possibilidade de ativar a atividade presencial normalmente, porque não existe uma estrutura adequada para ter toda a higienização, tudo que é necessário, todas as precauções. Então, tudo que é necessário não vai ter. Então, por isso, a gente não pode voltar antes de que toda a população esteja vacinada. Sim, você falou dessa cultura do brasileiro, agora eu fiquei curioso, né? Queria que você aprofundasse um pouco mais em relação a isso. Então, a gente tem essa cultura, né? O brasileiro tem essa cultura de achar que o público não é seu, né? O público é de qualquer um, por isso que você pode vandalizar. Eu vejo isso, eu via quando era aluno, eu vejo isso quando for professor, né? Então a gente vê isso claramente, que isso existe na casa dos alunos e passa dos pais para os filhos e dos filhos de um amigo para o outro. Então essa cultura eu acho que ela tem de ser desestigmatizada e quebrada para que as pessoas comecem a ter outra visão do que é o público, né? Que o público é seu e que você precisa cuidar, ter cuidado, não pichar, não chutar, não vandalizar, porque é seu, foi o seu dinheiro que foi empregado ali, o dinheiro dos impostos que você pagou, então é preciso que você cuide e tome conta para que outras gerações alcancem também aquele mesmo serviço, aquela mesma coisa, que seja atendido por aquela mesma qualidade que você foi, né?
Sim, eu te pergunto isso porque eu tenho, particularmente, eu tenho agora me posicionando aqui, eu tenho uma visão distinta da sua e eu queria ver o que você acha, porque muitas das vezes a escola é um inferno para o aluno, né? E eu posso citar aqui várias experiências de escolas onde que eu trabalhei, onde que a escola era um inferno para os alunos, né? É um lugar que parece uma prisão, né? Que assemelha muito, né? Dentro de uma cadeia, e com e os alunos têm que lidar com gente, né? Que está por fora da realidade do aluno, né? A escola se tornou um inferno e o aluno não vê motivo para isso, né? Eu lembro de uma escola, Walt Clay, que agora que eu não vou citar o nome nem da pessoa, nem nome nem da escola por razões, né, éticas, morais, que é onde a coordenadora gritava, né, com os alunos às 7 horas da manhã, né, os alunos entrarem na sala de aula. Isso já me incomodava enquanto professor. E agora eu fico imaginando um aluno pegar um ônibus de manhã lotado para poder ir para a escola e chegar às 7 da manhã e ver uma coordenadora gritando, escoelando com os alunos. Você não acha que tem um pouco disso também? A escola virou um ambiente hostil para os alunos? Com certeza. Às vezes, às vezes o próprio professor, o coordenador faz disso, porque, como você disse mesmo, a estrutura da escola é muito semelhante a uma prisão. Tem muros altos, tem grades, né? E isso incomoda bastante, isso faz que o aluno se revolte com aquilo tudo. E eu entendo até essa revolta, essa contestação, mas eu acho que muito do que eu falei dessa cultura de achar que o público é seu e a gente o público não é seu e tudo está liberado para fazer com que é público, né? Pode vandalizar também ajuda. Então é uma coisa que não tem só uma motivação, né? São várias coisas que a gente vê. Então por isso que como eu digo que eu acho que o professor tem de ser tudo de uma vez só. Tem de ser psicólogo, tem de ser assistente social. Então, por isso que eu mesmo, quando eu tiver uma possibilidade maior, eu vou fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, porque eu pretendo entender mais o comportamento dos alunos, o comportamento das pessoas dentro do ambiente da educação, né? Porque eu acho que isso é extremamente necessário que haja uma pessoa com conhecimento amplo em psicologia, em assistência social dentro do ambiente escolar. E essa pessoa tem de ser o professor, porque se a gente for esperar que o governo coloque todos esses profissionais dentro da escola, a gente vai penar e vai sofrer e vai esperar sentado e não vai alcançar. Sim, agora mudando um pouco de assunto, o Clay, mas ainda na esfera da educação, aqui em São Paulo, agora uma das lutas dos professores é a questão da PEI. O que é a PEI? É o Programa de Educação Integral. Os professores estão se posicionando contra esse programa de educação integral, né? Eu queria saber como que está a situação em relação a isso, se tem alguma medida parecida, né, que impõe um ensino integral, né, para os alunos, né, que muitos alunos vão ter problema com isso, né, vai acabar com o ensino noturno, com o EJA, né, vai aumentar essa disparidade educacional que existe no nosso país. Eu queria ver com você como que está essa situação, né? Tem algum projeto mais ou menos nesse sentido aí em Sergipe? Então, no governo anterior de Sergipe, que estava nas mãos de Jackson Barreto, né? Que foi o governo anterior a esse que está agora, ele quis impor esse negócio de educação de tempo integral e o sindicato foi fortemente contra isso. E as pessoas, o governo jogou uma narrativa para a sociedade como se o sindicato
e os professores não quisessem trabalhar, né? Não quisessem o tempo integral, não quisessem a educação de tempo integral porque são preguiçosos, porque são vagabundos, não querem trabalhar. Mas, na verdade, o que eles deixavam de dizer, deixavam de narrar para a sociedade é que não tem condições de o aluno, que às vezes é chefe da sua família, que trabalha, às vezes, pela noite para sustentar sua mãe, seus irmãos, não tem condições de estudar em período integral. Então, isso eles não diziam que o professor não queriam trabalhar. Mas o nosso sindicato foi forte, o Sintério foi forte na mobilização e conseguiu barrar todas essas tentativas de impor o ensino integral e a gente conseguiu. A gente conseguiu barrar tudo isso de uma vez só e até agora esse novo governo não apresentou nenhum projeto parecido, né? Mas a gente já enfrentou essa mesma dificuldade que os professores de São Paulo estão enfrentando. Então, eu acho que é por isso também que existe essa resistência em São Paulo, é por exatamente o mesmo motivo. Porque existem alunos que são chefes de família, que estão no lugar dos seus pais, né? Que são os homens da casa, as mulheres da casa. Então, é muito complicado querer enfiar a goela abaixo, né? Sim. Clay, você conhece o gente que se infectou e infelizmente veio a óbito dentro da educação aí de Sergipe? Como que está essa situação? Dentro da educação, eu já ouvi muitos relatos, né? A gente vê aquelas postagens de luto, às vezes a pessoa já conheceu, já viu alguma vez. Eu não tive amigos próximos que faleceram por causa da infecção do Covid-19, mas eu já tive pessoas que trabalham dentro da educação que já tiveram, né? Então a gente vê isso muito, infelizmente é uma narrativa próxima demais a nós, né? Isso não foge, é uma narrativa muito próxima. Então a gente fica bem entristecido com isso, né? Mas hoje as infecções estão em nível baixo, as mortes também, mas é uma coisa que a gente não pode descuidar, nem se sentir livres para fazer o que quiser, porque está tudo em nível baixo, né? A gente tem que continuar com a mesma proteção, com o mesmo cuidado. Sim, tá certo. E uma coisa, né, que uma coisa que eu pergunto para os professores, né, que também é debatido, é a questão da violência doméstica, principalmente a questão da violência contra a criança, né? Ou as pessoas que estão do lado de lá, que querem a reabertura das escolas, elas falam que as crianças estão sofrendo com muita violência e dos pais, né, e de familiares, e por isso deveria abrir as escolas, né? Como que você vê essa situação? Porque é uma situação que a gente sabe que é real. Pode, Clay? Infelizmente é uma situação que também aumentou com a pandemia, né? Essa violência doméstica aumentou também com a pandemia porque a criança, o adolescente, o pai e a mãe estão mais dentro de casa. Então, se já existia uma tendência de violência, hoje existe uma violência explícita, né? Uma violência mais forte. Então, eu acho que essa pandemia intensificou essa violência, né? Infelizmente, eu não tenho um relatório presencial sobre algum conhecimento que eu tenha sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que, como outras coisas, a pandemia também reavivou essa característica, né? Essa violência. E a respeito de crianças que comem, né, dentro da escola? Em São Paulo é muito comum em relação
a isso, né? Como que é em Sergipe? Porque também se argumenta que que a criança faz a refeição dela na escola. Como que você enxerga isso? Isso também eu acho que é verdade, é muito verdade a gente vê isso, né? Que hoje a insegurança alimentar aumentou muito depois da pandemia, porque a gente via que as crianças tem delas que iam para a escola sem alimento, então se alimentavam na escola e hoje estão passando por dificuldades. Hoje o governo entrega um kit de alimento que não entrega todos os meses e pensa que dá uma coisinha de 3 em 3 meses, de 4 em 4 vai ajudar alguma coisa, mas infelizmente não resolve a situação, né? Só dá mesmo para fazer mídia. Então é uma coisa que o governo tem de pensar e de distribuir esse recurso que vem sempre, porque esse recurso vem estando com pandemia, estando sem pandemia, ele vem. Então tem de colocar onde ele merece ser colocado, tem de colocar na educação, na comida, na mesa do aluno, na mesa dos pais do aluno. Beleza, maravilha, Valdeclay. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Eu quero primeiramente agradecer ao Valdeclay, né, por ter aceitado o convite. Achei o papo bastante interessante. Espero que essa discussão ajude aí a categoria a avançar na luta, né, que é o mais importante de tudo isso. Então, muito obrigado, Valdeclay, e passo o bastão aí para você fazer as considerações. Então, eu que lhe agradeço pelo convite, né? Pelo contato. Gostei bastante da entrevista, de ter participado da live, dessa mesa de debates. Eu estou sempre disposto ao debate. Eu tenho um canal de mídia alternativa, eu sempre faço lives quinzenais sobre temas diversos. Amanhã mesmo estaremos em mais um debate transmitido pelo meu canal do Facebook, é, no, 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 no programa Vamos ao Debate. Nós estaremos debatendo com representantes de movimentos sociais sobre a produção de alimentos sustentável, né, a produção sustentável de alimentos e sobre o bem viver com o meio ambiente, né? Então, já convido a todos desde já para assistir. Vai ser amanhã, a partir das 19h30, né? A partir das 7h30 da noite. Então, desde já, agradeço a você, agradeço a todos que estiveram aqui nos acompanhando, nos prestigiando nesse debate. E avancemos na luta, porque lutar é preciso e nossa vida é lutar e nossa esperança sempre será vermelha. Só a luta nos poupará dessa tragédia, de uma tragédia ainda maior, né? Tá certo, totalmente, Valdeclay. Então, né, mais uma vez agradecendo a você por ter aceitado o convite, agradecer você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates Instituto Um Pouco, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, compartilhe nas redes sociais esse e outros vídeos no Facebook, WhatsApp, Telegram. Siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, e curta a nossa página no Facebook. E para a gente finalizar, eu queria avisar para os nossos ouvintes que essa semana o canal Mesa de Debates vai se oficializar como um podcast, né? A gente faz um trabalho bem parecido com podcasts, né? Que estão surgindo aí, pelo menos no formato, né? Não no conteúdo. Conteúdo talvez bem parecido, e com alguns, não conheço todos, mas o formato do programa é parecido, tirando com alguns são presenciais e esse aqui é virtual. Então, quero avisar que o canal vai se oficializar como podcast, vai continuar com o mesmo formato de entrevistas virtuais, muito por conta da pandemia e muito por conta de querer alcançar o Brasil inteiro, né? E a internet ajuda por isso. Então, né, vai ser uma enorme satisfação para a gente se oficializar com o podcast.
e um novo desafio também, né, para o canal continuar poder crescer. Então, né, acho que é isso. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!